Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista, residência médica e título de especialização em neurologia, com especialização em transtorno do espectro autista. Há uma pergunta que me é feita muitas vezes: o transtorno do espectro autista pode piorar com o tempo? A primeira resposta é não. Mas, existe um mas e nós vamos entender ela agora durante o vídeo. O transtorno do espectro autista ele está colocado como um distúrbio do neurodesenvolvimento, uma encefalopatia não progressiva da infância. Ou seja, não há perdas de marcos de desenvolvimento. Marcos adquiridos não são perdidos ao longo do transtorno do espectro autista. O que eu quero dizer com isso? Se a criança tem um transtorno do espectro autista, se ela, a partir do diagnóstico do transtorno do espectro autista, não estamos falando de transtorno do espectro autista regressivo, onde a criança tinha marcos de desenvolvimento e a criança perde ou reduz aqueles marcos, por exemplo, ela falava e depois ela deixa de falar. Então, feito o diagnóstico de transtorno do espectro autista, a partir dali não há perdas, há somente ganhos, ou seja, ele não é progressivo, não há atraso de marcha, não há piora do desenvolvimento neuropsicomotor, seja para caminhar, seja de forma intelectual, nada disso acontece. Então, se a criança tem um transtorno do espectro autista e a criança está se desenvolvendo, a partir dali ela não vai perder esse seu desenvolvimento. Se começar a acontecer alguma coisa em relação à perda de marcos adquiridos, é preciso se avaliar, porque isso não deve ser transtorno do espectro autista, pelo menos não transtorno do espectro autista idiopático. Pode ser um transtorno do espectro autista sindrômico, quer dizer, um transtorno do espectro autista dentro de uma síndrome que tem sinais e sintomas outros, certo? Então, não há perdas. Recentemente, consultei um menino e uma menina com características muito parecidas. Desenvolvimento neuropsicomotor normal até os 4 anos, tudo dentro do esperado. A partir dos 4 anos, uma dificuldade de fala, foi reduzindo a fala. Aos 7 anos, perda de marcos motores, ou seja, foi diminuindo a marcha, tropeçando, e uma diminuição a partir daí cognitiva associada, quer dizer, o raciocínio foi diminuindo também, foi lentificando. Isso é transtorno espectro autista? Não. Isso tem alguma outra síndrome associada. Nas meninas, quando isso acontece lá perto dos 2 anos de idade, lembre-se, a gente chama isso, quando há essas perdas, muito provavelmente nós estamos falando da síndrome de Rett, mas sempre deve ser avaliado. Então lembre-se, o transtorno espectro autista é uma encefalopatia não progressiva, ou seja, ela não piora com o passar do tempo. Mas, qual é o mas? O mas é principalmente no transtorno espectro autista nível 1, quando a pressão social aumenta, lá pelos 7, 8 anos, ou na adolescência, quando a pressão social aumenta, e a partir daí os transtornos, o distúrbio de socialização pode aumentar. Na verdade, ele já existia, ele sempre existiu, porque já existia o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ele simplesmente se mostra mais, ele simplesmente aflora mais. Mas esses são casos raros e são casos menos comuns. O mais comum é transtorno do espectro autista, é uma encefalopatia não progressiva, ou seja, ele não piora ao longo do tempo. Ou então, se estiver piorando as coisas ao longo do tempo, alguma alteração a mais deve ter. E geralmente o que tem associado muitas vezes nas crianças, quando começa a piorar principalmente a agressividade e a agitação, é porque há uma deficiência intelectual às vezes associada. Mas o mais importante, transtorno do espectro autista não evolui, não piora, ele evolui a melhora. Ele evolui a montante, ele melhora, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço fraterno a todos.